Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast e eu sou o Lucas, bora lá? Fala galera, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse maravilhoso podcast e hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, mas antes de apresentar ela eu queria falar um pouquinho sobre o Xerimbão. Eles ofereceram pra gente o café, o Mió. É um dos cafés que eu mais gosto de tomar lá no Xerimbão. E para vocês que gostam de café, são amantes de café e querem comprar um pacote de café desse, ou café do Moca, ou o Bão, outros cafés que eles têm lá, a gente está disponibilizando 15% de desconto para quem for ao Xerimbão em frente ao Açaí pelo Lisboa Podcast, beleza? Chega lá, procura o Ramon, fala que você veio pelo podcast e ele vai te dar o desconto, beleza? Cafezinho de qualidade e com desconto, melhor ainda, né? E vamos lá, falar de Cristo hoje com a nossa querida Carol. Carol, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Não tá somente a Carol, mas tem uma galera de peso aqui no estúdio hoje, tá todo mundo quietinho, né? Que tem que ficar, né? Uns mastigando, outros segurando o cachorro, outros tomando chocolate quente. Tem que dar risada, né? Mas, bom, essa aqui é a Carol, pessoal. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Primeiramente, agradeço, Lucas, pelo convite. Amém. É uma honra ser convidada por você. Nos conhecemos há um tempo, né? Na igreja, uns dois, quase 3 anos, né? A Camila, você sempre foi uma bênção na igreja, na nossa vida, grandes amigos. E ser convidada por você, né, para um podcast é uma honra, é uma honra. Eu que fico honrado. Duas presenças ilustres aqui, que são pessoas de Deus, pessoas de oração, que a gente sabe que influencia essa geração. Bom, falando um pouquinho sobre essa geração, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Para as pessoas que não conhecem vocês, quem era a Carol, quem é a Carol em Cristo hoje. Fala um pouquinho da sua história, sobre quem você é em Cristo e quem você era antes de Cristo, né? Vamos lá, eu tenho 28 anos, né? Eu sou cristã desde berço, eu nasci em um berço cristão, pela minha avó paterna, né? E me batizei aos 12 anos de idade. Você batizou aqui ou em Não, outro lugar? eu não sou daqui. Eu estou aqui dia 4 de outubro, fez 5 anos. Já fez tudo isso? 5 anos aqui em Sinop, que hoje eu falo que é a cidade do meu coração, amo Sinop. O povo daqui é um povo cativante. Quando Deus leva a gente para um lugar, ali ele planta o nosso coração, sim, né? Então, assim, eu amo essa cidade. Hoje, há 5 anos aqui, mas 23 anos eu vivi na minha cidade natal, que é Sertãozinho, São Paulo. Sertãozinho fica perto de onde, lá em São Paulo? Ribeirão Preto. Ah, região grande ali, né? 18 km de Ribeirão. Ah, é pertinho, encostadinho. É bem pertinho. É como se fosse ali em Sorriso, o pessoal de Sorriso, é pertinho, que é um bairro de Sinop, nada. né? Tanto que quando nós viemos pra cá, e o pessoal falava assim, eu vou ali almoçar em Sorriso, a gente achava um absurdo andar 80 quilômetros pra almoçar. E voltar no mesmo dia, porque pra nós 100 quilômetros lá, é longe. A gente preparava mala, tinha que dormir fora, tinha toda uma organização. E aí hoje o povo vai pra Cuiabá e volta no mesmo dia, 500 km. Lá em Portugal é assim também, tipo assim, se você mora em Lisboa, se você vai pro Porto, eles falam, não, é uma viagem. Se você fala que não, lá eles falavam assim, não, no Brasil vocês andam 700, 800 quilômetros, pra gente isso não entra na nossa cabeça, eles falavam. Não, no começo foi muito assim, difícil entender isso, mas hoje a gente já fez isso de almoçar em Sorriso e voltar. Então assim, a gente vai, hábito, né? Já pegamos o hábito aqui da região do Mato Grosso. Mas, pois bem, eu me batizei aos 12 anos em Sertãozinho, né? Eu nasci em um berço evangélico pela minha avó paterna. Os meus pais, na época, não eram cristãos. Então eu fui à igreja. Com 15 dias, a minha avó começou a me levar para a igreja. Eu tinha 15 dias de vida. E seus pais não eram cristãos? E meus pais não eram cristãos, não iam para a igreja, não tinha prática de praticar alguma religião. E a minha avó toda semana, 2, 3 vezes por semana, eu com 15 dias, e ela me levava. Até que aos 9 anos de idade, os meus pais se separaram. Eu tinha 9 anos. Foi um choque na minha vida. Então, assim, durante os 9 anos eu vivi com os meus pais, né, juntos. E aos 9 anos eles se separando, eu fui morar com essa minha avó. A minha avó Margarida, que hoje ela tem 86 anos, é viva, guerreira, é uma mulher de garra mesmo. E através dela
ela plantou muitas sementes, porque ela cuidou de mim, cuidou do meu irmão, e aí depois eu casei com 19 anos com o Leandro. Na época que ele tinha cabelo, né? Na época que ele tinha cabelo ainda. Depois do casamento, o cabelo caiu e eu engordei. Fizemos uma troca. E aí veio o Leandro logo depois já veio o sobrinho dele, a prima dele, a irmã dele, a mãe dele. Então assim, como que a gente vê uma pessoa de Deus que planta uma semente... Como que porque assim, eu sou da seguinte opinião, a gente não precisa colocar em goela abaixo o evangelho para as pessoas, a gente tem que viver o evangelho. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, isso é pecado, você vai pro inferno. Eu acho que não, você não parte para esse rumo, até porque todo mundo passa pela adolescência, pela juventude, e todo mundo passa por altos e baixos nessa fase, todo mundo. Eu passei, acredito que você passou, conhecemos coisas que não devia, fazemos coisas que não devia, mas assim, a gente tem que mostrar o evangelho vivendo. Sim. E não empurrando a goela abaixo. O Leandro e eu, nós chegamos aqui em Sinop há 5 anos, né? E durante esses 5 anos aqui, 4 anos nós trabalhamos com os adolescentes da igreja. Então assim, a gente vê que é uma fase muito difícil. É uma fase muita paciência também, né? Não, é uma fase que precisa ser entendida, é uma fase que precisa ser compreendida, é uma fase que você precisa estar perto, não que você precise passar a mão na cabeça, mas você ensina, olha, se você for por esse caminho, vai acontecer assim. Se você for por esse, vai acontecer assim. Fizeram isso comigo, né? É tipo o processo de ter um filho, né? Você tinha que educar... E fizeram isso comigo. Então, assim, eu graças a Deus, como eu falei, eu fui criada em berço evangélico, eu tive pastores, Daniel e Tiago, eles já até vieram aqui nos visitar, cuidaram muito bem de mim também, entenderam essa minha fase da adolescência, né? Eles me entenderam demais, não passavam a mão na minha cabeça, mas também não me amordaçava e nem me prendia, deixava eu fazer, para eu bater a cabeça e ter a consciência que, não, você fez errado, você vai ter que arcar com essa consequência. Então, assim, eu agradeço a vida deles também. Foi de grande influência na sua vida, né? Porque hoje eu sei lidar com essa fase, assim. Se tornou quem você é, né? E aí eu falo assim, quem você é antes de Cristo e quem você é depois de Cristo. Na verdade, eu sempre tive Cristo comigo. Amém. Sempre. A diferença é que os altos e baixos da vida, às vezes, nós nos afastamos de Cristo. Porque Cristo, ele continua no mesmo lugar. Você teve alguma época da sua vida que você... Eu, na minha adolescência. Aos meus 14 anos, 15 anos, não foi muito. Eu não festei muito, né? Não é que eu aproveitei, mas foi bem curto o prazo da rebeldia minha, da adolescência. Mas sim, tive ali com meus 14, 15 anos, eu comecei a desfilar em boate, me chamaram para desfilar na época, eu jogava vôlei, e aí eu fui, e aí assim, se envolve com amizades indevidas, mas assim, foi muito pouco tempo que eu vivi nisso, só que era assim, eu saía todo sábado à noite, é por isso que eu falo que a gente tem que ter uma compreensão. Todo sábado à noite eu ia pro culto de jovens da igreja, com 14 anos. E aí eu saía do culto mais ou menos umas 9h30, 10 horas. Ia pra casa, me trocava e ia pra boate. Olha só. Todo sábado. E aí eu ficava até 4, 5, 6 horas da manhã eu já cheguei em casa. E aí no domingo, 9 horas da manhã, eu tava na escolinha dominical. Nossa. Mas aos poucos Deus foi trabalhando, né? Mas, tipo assim, qual foi aquele ponto ápice, assim, que você falou assim, não, eu tô fazendo errado, não, eu preciso parar com isso, né? O pecado, ele dói, né? Ele é bom, mas ele dói. A consequência pesa. Quem realmente tem Cristo, tem o Espírito Santo dentro de si, não fica por muito tempo. Quem tem realmente o Espírito Santo, ele bate na porta, ele fala, ei, você tá errada, tá no caminho errado, assim você não vai chegar a lugar nenhum. Você começa a sentir um vazio, né? E você chega até a depressão. Hoje eu vejo assim, índice de depressão, suicídio, é falta de Cristo isso, né? É uma doença, mas ela começa com vazio.
E às vezes a gente busca esse vazio por vários, né, lugares, pessoas, dinheiro, amigos, igreja, líderes. E a gente vai se frustrando com essas pessoas, porque pessoas erram, né? E aí depois a gente começa a se sentir só, sendo que na verdade a gente tem que ter o Espírito Santo conosco. E as outras pessoas, aos poucos, nós vamos, né, encaminhando, conversando, fazendo, mas o principal na nossa vida tem que ser o Espírito Santo de Deus. Amém, é isso aí. Bom demais. Nesse período assim que você teve de rebeldia, que você voltou para Cristo, uma experiência, alguma coisa assim que foi sobrenatural, que você lembra assim, primeira coisa que vem na sua cabeça? Assim, eu lembro que foi assim, como eu disse, foi pouco tempo, eu não vou te falar datas, porque eu não vou lembrar, né, não vou lembrar quanto tempo eu permaneci nesse crente Raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo. Mas foi pouco tempo e eu me lembro que estava chegando próximo ao carnaval. E eu nunca tinha participado de um carnaval, nunca. Sempre no retiro, sempre. E nessa fase me chamaram para desfilar no carnaval. E eu queria muito participar do carnaval, para ver como que era, né? Até porque eu nunca tinha participado. E eu lembro que a minha pastora chegou e falou assim para mim: Carol, aí você passou dos limites. Eu não posso obrigar você, né, a não ir. Mas você está fazendo errado. E se você for, você terá consequências além de espirituais. Você terá consequências aqui também, com a gente. Você não vai poder mais dançar. Eu dançava na igreja. Então, assim, você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. E aí eu lavo as minhas mãos. E aí foi quando como a igreja sempre foi, eu falo a igreja, mas assim, as pessoas, né? Como sempre foi muito forte isso, eu sempre frequentei, sempre fui muito ativa na igreja. Eu não era só uma frequentadora normal, eu sempre participei das coisas. Pra quem não conhece a Carol, tudo que ela pega pra fazer, ela se dedica tanto. Você tem que ver os teatros que ela faz, é maravilhoso, gente, ela é super dedicada. E assim, sempre fui muito ativa, né? E isso é uma verdade. Quando eu pego pra fazer alguma coisa, eu vou até o fim dela, né? E o máximo que eu puder fazer bem feito. Tem que ser, com excelência, o que eu tiver, o que eu não tiver, eu corro atrás com as forças. Mas assim, tudo com um limite. E aí eu lembro que ela falou, você vai ter que escolher. E como a igreja, né, as atividades foram sempre muito fortes em mim, eu falei, eu não vou trocar o meu chamado, né, o que Deus tem pra mim por um carnaval. Você não vai trocar o chamado por um sussurro, né? E aí eu fui num encontro. E aí pronto. Quem não foi eu acredito que... o encontro com Deus é outra não, coisa, né? Não tem, assim, me falta palavras, né? Aí quem não foi, vá, é bom. E aí acabou, né? E aí como eu sempre joguei, sempre fui uma pessoa muito ativa em tudo que eu fiz, sempre fui aquelas pessoas que não passam desapercebido. Quando eu conheci o Leandro, com 19 anos, as pessoas não acreditaram muito que eu poderia dar certo, né? Eu sempre fui meia louca, né? Vamos fazer, vamos, né? E aí muitas pessoas me julgavam demais, pelo jeito, né? E eu sei que Deus foi muito maravilhoso, porque com 19 anos eu conheci o Leandro, e eu lembro quando eu conheci... Aí a gente tem que tomar posições na vida, sim, né? Eu lembro até hoje, quando eu conheci o Leandro, e com uma semana a gente se conheceu na academia, eu era estagiária, né? Eu cursei educação física e o Leandro era o aluno. E em uma semana na academia, Lucas, ele me chamou para ir comer um lanche. Em uma semana. Isso na segunda. Eu entrava às 5:30 da manhã para abrir a academia como estagiária, né? Com mais um professor. E saía 10 horas. E aí ele nunca tinha ido esse horário. 10 da noite, no caso. Não, da manhã mesmo. Eu estudava à noite. E ele nunca tinha ido esse horário. Ele ia à noite. E aí na segunda-feira que ele foi de manhã, ele me viu, né? Ele foi a semana inteira. Pela manhã, né? Aí ele mudou o horário dele de treinar.
E me chamou pra ir comer um lanche. Não tem problema. E me chamou pra ir comer um lanche. E aí eu lembro que a gente foi e tudo, né? Ele já conhecia meu pai, prestava serviço pro meu pai. E daí eu lembro que poucos dias depois ele chegou em mim e falou assim: eu paguei uma passagem pra gente ir pra praia. Eu falei, você tá louco? Acho que uma vez você comentou sobre isso. Eu falei assim, você tá doido? Você tá pensando o quê? Falei, você é louco, eu não posso ir. Não que eu não tinha vontade, porque eu queria ir, né? Jovem. Mas eu falei, você tá louco? Eu não posso. E aí eu falei, olha, você pagou, né? Eu não posso ir, eu não vou. E se você pensa em ter alguma coisa séria comigo, né? Eu não sou uma pessoa que você vai brincar e vai aproveitar. É bom você começar a ir na igreja e ver o que você quer, porque senão nós não vamos dar certo. A gente já para por aqui. E aí no domingo ele foi na igreja, ele não foi viajar, e hoje nós já temos 8 anos de casado já. Agora uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Muito legal isso tudo, mas o que ele fez com as passagens? Ele perdeu? Perdeu. Não, ele perdeu. Perdeu, não vendeu, não foi atrás. Rapaz, acabou. Uma semana na academia era certeza mesmo, hein? Você viu? Ô, benção, glória. Não, e aí a hora que ele chegou na igreja, todo mundo conhecia ele já. Aí as pessoas falaram, Carol, ele é mais velho que você, o que você tá arrumando? Eu falei, povo gosta de cuidar da vida dos outros, né? Gosta. Mas eu falei, gente, deixa... Fala assim, vou te dar um gato. A pessoa não vai entender, o gato tem 7 vidas pra você cuidar, né? Não, o povo sempre gostou muito de cuidar da minha vida. A diferença é que eu tive pessoas que cuidaram da minha vida de verdade e pessoas que cuidaram da minha vida só pra poder ver eu cair mesmo. Só pra dar pitaco mesmo, né? Pra torcer contra, na verdade, né? Desse jeito. Mas graças a Deus, até aqui Deus tem nos sustentado, Amém. né? E hoje nós temos 2 filhos, a Gabi, de 9 anos. Inclusive também. O João, né, de 7, estão aqui comigo, com o Leandro. E foi o maior presente que Deus nos deu. Amém. Uma prova de amor. Bom demais, é isso aí, gente. Bom demais mesmo. E assim, você falou um pouquinho da dificuldade que vocês tiveram, que liderar adolescentes e tal, e agora vocês estão liderando jovens. O que vocês veem nisso tudo, assim? Como é liderar jovens? O que vocês veem? Como vocês enxergam o cenário atual que a gente vive no Brasil para a juventude? Fala um pouquinho sobre isso aí também. E como eu disse, a gente ficou quase 4 anos com os adolescentes aqui, né? E nós fizemos essa transição para os jovens. E o que eu vejo de forma geral, né? Não estou falando dos jovens que nós lideramos, mas de forma geral. Na verdade, a igreja, de forma geral, ela tá meio apática, né? Não tem mais aquele primeiro amor que tinha na minha época, que a gente ia pros retiros e pulava, e ficava, e chorava, e orava, contava os dias para chegar o culto de sábado, né? Hoje a gente não vê isso. Aquele prazer, aquele primeiro amor, né? De fazer as coisas, de pregar a palavra, de orar. Nós vivemos tempos difíceis. Isso é fato. Tempos que o amor vem se esfriando, tempos que o amor ao próximo vem se acabando. É um tempo que nós precisamos tomar muito cuidado para não nos deixar nos envolver por essa apatia. E nós que somos líderes, se essa apatia tomar conta do nosso coração, eu acredito que nós vamos ter muito sangue nas mãos. Porque muitas pessoas, elas nos olham, né, e não é que seguem ou, né, idolatram, nada disso, mas acaba que a gente estimula as pessoas, né? Sim. E hoje a gente tem um grupo de jovens maravilhoso. As pessoas ali, a gente tem conversado muito com elas, as pessoas ali estão buscando e se esforçando para lutar contra essa apatia. Né, que vem... de fato um relacionamento com o Espírito Santo. Né? Então assim, a gente tem pessoas ali, temos um grupo bom, pessoas ali que nos ajudam na liderança, porque nós não fazemos nada sozinho, né, nem uma andorinha. Carrega todo mundo, né? Uma andorinha não faz verão sozinho, então nós temos uma equipe abençoada que Deus está preparando ainda. Amém. Então assim,
nós somos novos, né, em liderança de jovens. Vai fazer 1 ano, né, em janeiro. E a gente, nesse período de 1 ano, a gente tenta entender um pouco, porque assim, a transição já é difícil. Sim. Essa transição da adolescência para a juventude, ela é de... Por quê? Porque o adolescente, ele gosta muito de ir para a igreja. Ele gosta muito de uma programação especial. Os pais levam, entendeu? Se precisa pagar alguma coisa, os pais pagam. Então, assim, os jovens, eles usam a igreja como ponto de encontro. Então, eles têm esse anseio de ir. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é nem para em si o culto, mas para encontrar pessoas ali. O jovem, ele já é mais independente. Ele vai sozinho, ele dirige, ele trabalha, ele tem os seus compromissos, então é mais difícil, pra nós foi difícil essa transição. O gás não tá tão cheio, né? Porque o adolescente, você fala, vamos fazer isso, eles querem fazer porque eles querem ficar fora de casa, eles querem estar ali com as pessoas, eles querem estar com os amigos. O jovem já tem outros compromissos, trabalham e estudam, então assim, trabalham o dia inteiro, estudam à noite, aí chega no sábado tem os compromissos, então assim, foi difícil essa transição para nós, não vou negar, mas Deus tem nos sustentado e Amém. Dado pessoas assim, maravilhosas para trabalhar com a gente, maravilhosas. Glória a Deus por isso. É bom demais saber disso, porque isso motiva as pessoas, né? Motiva vocês a continuarem e permanecerem firmes. Por mais do que vocês tenham um amor por Cristo muito grande assim, ver essas coisas é gratificante, né? Vocês ficam felizes por saber que tem pessoas que estão querendo ser cópias de Jesus também, né? E a gente sempre assim, sempre trabalhou com a sinceridade. Sim. Eu acredito que a sinceridade, ela alegra muito o coração de Deus, muito. A verdade liberta. Amém. Então, sempre que a gente tem algum problema ali, até quando nós estamos desanimados, porque isso acontece, Sim. A gente chama ali a nossa equipe e fala, gente, nós precisamos de vocês. Tá difícil pra nós. Ajuda a gente. Ajuda. Então, assim, a gente sempre foi bem sincero e verdadeiro. Tanto com eles, mas principalmente com Deus. Senhor, tá difícil. Senhor, dá força pra mais uma... E porque, assim... O desânimo, ele vai tomando conta da gente. Se a gente não lutar contra ele, logo a gente... E não demora. Rápido. É rápido. E assim, além de ser rápido, você só dá aquilo que você tem. Então, se você tem ânimo, você vai passar ânimo para as pessoas. Se você tá alegre, você vai passar alegria. É contagiante. Mas se você encosta uma pessoa desanimada para você ver, que só reclama, que acha dificuldade em tudo, logo você tá igual se você não... se afastar. Então você só dá aquilo que você tem. Então a gente tem que pedir para Deus que Ele nos dê muita sabedoria, discernimento, alegria, amor. Com certeza. Lidar com as situações, lidar com os jovens e entender que Cristo, Ele morreu na cruz por todos nós. Amém. Né? Por todos nós. Isso que é o mais importante, né? Que a gente precisa se lembrar a todo momento, né? Eu falo assim, uma coisa que eu sempre falo lá na igreja, converso com o Leandro, converso com os meus filhos também a respeito. Hoje a gente tem aí tanta desgraça no mundo. Se você... Até falei com você quando a gente chegou, que Deus abençoe aqui sempre as suas gravações, porque a gente liga a televisão, a gente vê um YouTube, a gente mexe no celular, é só desgraça, é só coisa ruim, é só gente rebolando, é só gente falando de coisa pesada, sabe? Que geração que vai vir pros meus filhos? Como que vai ser? E aí eu falo assim, tudo isso só entrou, a doença, o luto, a tristeza, a depressão, o suicídio, só entrou por causa do pecado. Então assim, que tamanho amor de Deus por nós, né? Mandar o seu único filho para poder nos salvar e... Nos deu uma chance, né? Nos deu uma chance. E eu, na minha adolescência, para finalizar esse tempo, eu sempre fui muito agitada. E tem uma oração que eu sempre fazia. Respirava fundo e fazia uma oração que é a oração da serenidade. Na minha adolescência, e eu não esqueço ela até hoje. Pode falar. Ela diz assim, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que eu posso.
e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e aceitando como Jesus o fez. Este mundo pecaminoso como ele é e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me submeter à sua vontade, pois assim eu poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre na próxima. Deus, ele não nos priva de aflições, né? Mas muito nas legal. Aflições ele está com a gente. Com certeza. Então essa é uma oração que sempre esteve comigo. A oração da serenidade. Amém. Glória a Deus por isso, né? Agora, já que a gente está caminhando para o finalzinho aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem assim para quem te assiste ou para quem te ouve também lá no Spotify ou no Anchor, para você faça um convite para essa pessoa, para que ela venha conhecer a Cristo, ter uma experiência de fato com Deus, né? Porque nós que vivemos uma vida com Cristo, nós tivemos uma experiência com Ele, a gente teve a nossa vida transformada. Isso é muito importante para que a gente venha se tornar maduros, né? Maduros na fé, conhecer a Cristo e ser exemplos aqui nessa terra, né? E aí fica na liberdade. Aí você olha lá naquela câmera, depois eu faço um corte lá, daí você posta no Instagram lá. Eu vou deixar uma mensagem. Eu acredito que a maioria das pessoas conhecem ali a passagem do filho pródigo, né? Que diz ali que um homem tinha 2 filhos, um deles pediu as coisas, né, que lhe eram por direito, embora o pai não tivesse ainda morto, foi, gastou tudo. E aí eu não vou contar toda a história aqui, eu sei que vocês devem conhecer essa passagem, mas aí a Bíblia diz assim, no final, que o pai, ele, de longe, ele avista o filho. De longe ele avista o filho e esperando, o filho vem, corre, ele abraça o filho, não importa como o filho tava, se ele tava fedendo, com cabelo grande, descalço, sem comer, fedendo a porco, ele abraça o filho, e aí ele pede para dar banho no filho, ele dá um anel pro filho, ele dá sapatos para o filho, sandálias, e ainda manda matar um novilho, o melhor que ele tinha, o melhor. E eu vejo nessa passagem o amor de Deus por nós. O que eu deixo para você é que você não vai encontrar vida a não ser em Cristo Jesus. Você pode procurar em muitos lugares. No poder, no dinheiro, na fama, com amigos, com mulheres, com homens. Mas você não vai encontrar, de fato, o amor em nenhum desses lugares. O amor de Deus, ele é o amor que é um amor verdadeiro, incondicional, ousado, né, como diz a música. E às vezes a gente não entende, nossa, mas a pessoa faz tudo isso, ela gastou todo o dinheiro do pai com coisas indevidas, com prostitutas, com amizades, e agora volta. Nós nunca vamos entender esse amor. Nunca. É fora do nosso entendimento. Nós nunca vamos entender esse amor. Então, assim, você que não aceitou ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, que você aceite. Porque a Bíblia fala que só vai entrar no céu quem tiver o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra Senhor, ela é muito forte. Porque ela é Senhor, é dono. Ele é dono da sua vida. E você que tá afastado, né? Eu sei que a vida às vezes nos afasta, nós nos afastamos de Cristo. Por algumas circunstâncias, por algumas coisas que nós achamos injustiças, mas que você se retorne, que você se converta e volte. E o pai, quando ele tá avistando o filho, é porque ele tá esperando. O pai não proibiu ele de ir. O pai, como pai dele, como dono daquela fazenda, como dono dos bens, ele podia falar, não, eu não vou te dar, você não vai. Ele não proibiu o filho de ir. Ele deixou o filho ter experiências. Mas ele estava esperando o filho. Então, assim, Deus, ele espera que nós, como filhos, sempre voltemos aos braços dele. Amém. Glória a Deus. Amém. Carol, obrigado por ter participado, por estar aqui com a gente hoje. E teremos novos vídeos em breve também. Eu espero gravar um com você e com o Leandro juntos, né? Ah, vai ser risada, hein?
Tem que ter mais estrutura, né? Tem que ter mais microfone. Não, vai ter logo, em nome de Jesus. E aí, vamos ter um bate-papo em casal também, né? Que vai ser legal, né? A Camila vai ficar com a gente aí também. Vai ser bem legal, hein, Camila? Psicológica. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite, não, por ter aceitado o convite, né? Eu que agradeço. Eu fico feliz pelo convite que ela aceitou, né, gente? E é isso aí. Que Deus abençoe muito sua vida, o ministério de vocês, a sua família, tudo onde vocês chegarem, que vocês sejam bênção, assim como vocês sempre foram e sempre serão. Amém. Amém? Obrigado mesmo. E pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Vou deixar as redes sociais dela aqui também, para que vocês venham acompanhar um pouquinho da caminhada dela na fé também, para que vocês sejam impactados por Cristo através da vida dela. Beleza? Obrigada, Deus abençoe Lucas. muito a vida de vocês. Obrigada, até mais. Até. Tchau. Tchau.